notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2020, agora meio-dia, 1 minuto, em Luiz Eduardo Magalhães, está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Ministério Público tem acompanhado de perto as ações do município no enfrentamento da pandemia. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz, José Bonfim daqui a pouquinho, trazendo informações direto das ruas da cidade. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. E hoje temos pergunta para essa sexta-feira, nossa programação. A pergunta de hoje é: você acha suficiente o número de leitos na região oeste da Bahia? Daqui a pouquinho vai estar disponível na nossa live lá no Facebook e você pode participar também pelo WhatsApp Moderna. Isso mesmo, Débora. E a gente volta a falar do índice de isolamento aqui na região oeste da Bahia, que continua baixo, principalmente nos municípios que a gente sempre traz aqui os dados. Luiz Eduardo Magalhães tem um índice de 31,2%, Barreiras 33,5%, São Desidério 40,4%. Esses são dados do dia 1º, de julho. E o Hospital do Oeste, que é referência aqui na nossa região, tem apenas 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Lembrando que todos os casos graves são encaminhados para Barreiras. Mesmo com a UCC aqui em Lem, com 21 leitos e 9 respiradores, se alguma pessoa necessitar de entubamento, tem que ir para Barreiras. Então, esses são os dados para toda a região. 36 municípios e uma população de quase 1 milhão de pessoas. O promotor de justiça Bruno Silva, que atua na 4ª Promotoria, respondeu aos nossos questionamentos. Daqui a pouquinho eu vou trazer ponto a ponto. E Bonfim conversou com o delegado Joaquim Rodrigues. Daqui a pouco mais informações sobre a situação aqui de Luiz Eduardo Magalhães. O Antônio Correia Júnior, nosso vice-presidente da Fundação Alzira da Silva Correia, também falou ao Hora 8 Notícias. E para quem não acompanhou de manhã, vamos trazer também qual o posicionamento da Rádio Moderna e da Fundação Alzira da Silva Correia sobre a pandemia e sobre Luiz Eduardo Magalhães. Participe com a gente pelo WhatsApp 3628-2306. Participe também pelo Facebook. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo em Luiz Eduardo Magalhães e região, com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel Santana, você que nos acompanha também pelas ondas sonoras da Rádio Moderna ou para a live no Facebook, as informações do tempo. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, não chove, segundo a Climatempo, máxima para hoje de 32 graus. Umidade variando entre 22% e 66%. O final de semana deve ser de sol firme com temperatura alta, máxima de 30 graus no sábado e 31 no domingo. Em São Desidério, tempo firme, máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens também em Barreiras, máxima de 32 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da nossa região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 94,67, alta de 6,76%. O milho vale R$ 36,75, alta de 0,68%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,67. Esses são os dados da AIBA. A arroba do boi gordo, que está custando R$ 200, segundo a Acre Oeste. E para esta sexta-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,33. É com você, Raquel.
Tem participante lá na live com a gente, o Francinaldo Carvalho está acompanhando a gente. Boa tarde, bom trabalho, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Francinaldo, um abraço. Amém também, né? E o Bobô Everaldo Moura dos Santos está comentando boa tarde também para você, Bobô. Agora vamos saber como é que está o trânsito aqui em Luiz Eduardo Magalhães com José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você também, Débora Muniz. Um grande abraço para você que está acompanhando a partir de agora a edição de sexta-feira, última edição da semana do Jornal Direto ao Assunto. Já começa já forte, né? A gente observando essa movimentação no trânsito aqui pelo centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, também nas principais avenidas. Já passei por umas 3 avenidas e já notei já esse começo, né? Esse ritmo que a gente nota todos os dias, horário de pico na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Pela manhã já é o primeiro horário, o pessoal saindo para trabalhar. Agora, retornando, né, para o horário de almoço, a gente nota a segunda parte, no trânsito da cidade. Logo mais, próximo das 14 horas e também no finalzinho da tarde, ou seja, 4 horários, 4 períodos de muita movimentação e muita correria, né, no trânsito aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, uma das cidades que tem o maior volume de veículos transitando dentro, né, do perímetro urbano da cidade. Nesse exato momento, paralela Eduardo Campos e também paralela Enedino Alves da Paixão, as duas paralelas às vias da BR-242, 2 sentidos, né, com muita movimentação, também muita movimentação nas duas vias da BR-242. 242 sentido Barreira, centro da cidade, e também centro da cidade, sentido a BR-020, e também grande movimentação também na via da 242, que vem da 020 e também ali do estado do Tocantins, rumo ali à cidade de Barreiras, correria, muita movimentação, muitos veículos pequenos, motocicletas. A gente nota também a presença de muitos caminhões e carretas transitando aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E olha, ótima notícia para os motoristas, né, que transitam pela BR-135 a 135, que liga a cidade de Barreiras ao estado do Piauí. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, entregou nesta quinta-feira 59 quilômetros de pista recuperada. Né? O trecho localizado entre o quilômetro 79 e 138 da 135. Desde o início do ano, equipes trabalham na recuperação da rodovia 135. Rota de ligação entre os municípios de Barreiras, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e também Formosa do Rio Preto. Também conhecida também a cidade de Formosa do Rio Preto como um dos principais, né, municípios e rotas também de escoamento da produção de grãos e também fibras, né, de algodão da região de Formosa do Rio Preto, né, que faz essa ligação até o município de Barreiras. E segundo dados, né, últimos dados do IBGE, Formosa se tornou a 5ª maior produtora de soja do Brasil, né, e também ocupando aí a primeira posição aí no estado da Bahia, está aí, portanto, uma das principais cidades, aí tendo, portanto, a recuperação desse trecho da BR-135, ligando todos esses municípios, né, além, né, da recuperação total ali desses 59 km, também limpeza das margens da rodovia, pintura também dos meus fios e também a sinalização em todo o trecho ali da 135. E olha só, mais municípios baianos aí com impedimento do transporte intermunicipal de passageiros. Segundo o decreto publicado hoje pelo governo do estado da Bahia, os municípios de Ibiteba e também Jussara, que fica no centro-norte do estado, municípios de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e também o município de Angra, no nordeste baiano, agora impedido de transportar passageiros, segundo o decreto do governo do estado da Bahia, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, já a partir de amanhã, deste sábado. Esse decreto, por enquanto, nenhum município tem o retorno das atividades, segundo a informação aí do governo do estado da Bahia.
Edildinei, o dia, muito trânsito, muito forte nesse exato momento também, em todas essas vias e também dentro aqui do centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tempo aberto, está quente, viu? O sol está quente aqui nesse ponto aqui da cidade. Raquel, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, edição desta sexta-feira do Jornal Direto ao Assunto. É com você. Obrigada, Bonfim, pelas informações. O Bobô está dizendo que está acompanhando a gente lá de Serra do Ramalho. Um abraço para o Bobô, um abraço para o pessoal de Serra do Ramalho acompanhando a gente aqui pela Moderna FM no Facebook. Antônio Correia Júnior comentou aqui, está acompanhando a gente também. Deixa eu só achar o comentário dele sobre o índice de isolamento. Boa tarde, galera. Assustador o índice de isolamento social em Lem. Ilustra bem a falta de consciência com a gravidade da pandemia. Pois é, a gente nunca trouxe um índice próximo dos 50% aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A vida está normal mesmo, como se não houvesse pandemia. E a gente, mais uma vez, cobra aí, né? O poder público que tem que dar essa resposta mais dura em relação ao que a gente está vivendo, ao que a gente está passando. Em relação também ao número de leitos, sempre eu acompanhava junto à assessoria de comunicação do Hospital do Oeste. Mas ontem eu conversei com a assessora, a Tiane, e ela me disse que a CESAB, em Salvador, está concentrando esses dados. Então, a gente não consegue mais atualizar diariamente a ocupação dos leitos de UTI no Hospital do Oeste. Antes era mais fácil. Eu perguntava, Tiane, hoje, quantas pessoas estão internadas, quantos leitos vagos de UTI no Hospital do Oeste, e a gente tinha esse dado diariamente. Mas agora a CESAB, do governo do estado, do governo Rui Costa, concentrou esses dados. Ontem eu liguei para a CESAB e falei com o assessor Rafael, e Rafael falou que não, eles não divulgam isso, não divulgam a ocupação por hospital, apenas o geralzão que fica lá no site da CESAB. Isso prejudica muito para a gente, porque a gente já tem uma capacidade hospitalar baixíssima e não consegue ter acesso a essa ocupação, fica muito difícil. O único dado que a gente consegue ter é na sexta-feira, quando sai aquele boletim do grupo de trabalho da UFOB, que traz os números de leitos e a ocupação. Mas eu não entendo, nessa falta de transparência geral, a gente começa do município até o governo do estado, essa dificuldade com os dados. Isso dificulta para a imprensa e dificulta também para as pessoas. Muito chato isso. Eu fiquei revoltada, conversei com o assessor, mas a gente sabe que o assessor está na ponta, não tem nem como mudar nada, né? Quem muda são realmente os gestores. O Fábio Vilas Boas, o Rui Costa, aqui, né, o Felipe e também o Osé Oliveira. Infelizmente, a gente tem passado por isso. E hoje, eu não sei qual é a ocupação no Hospital do Oeste, porque a assessoria do Hospital do Oeste não pode passar esse dado para a gente. Infelizmente, é muito ruim mesmo. O Douglas Batista, nosso colega, está acompanhando a gente também lá pelo Facebook. Um abraço para o Batista, também para a Geisa, nossa colega do Hora 8 Notícias. A Coeliane Lima está acompanhando a gente. Keliane Residencial 90, beijos para vocês. Um beijo também para a Keliane, obrigada pela audiência. O promotor Bruno Silva respondeu os nossos questionamentos. Daqui a pouquinho eu trago para vocês. Antes, Débora tem um recadinho para a gente. Moderna FM. Super Lojas Nosso Lar é o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas, promoções na Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-9942-5461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação, mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, Centro, próximo ao Banco do Brasil.
Fone 7736284717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Quem está acompanhando a gente lá pelo Facebook também é a Sueli Guimarães, dando boa tarde para a gente. Uma ótima tarde para você também, Sueli. Obrigada por acompanhar a nossa programação, nosso Direto ao Assunto, a nossa programação jornalística como um todo, né? Sueli sempre acompanhando também. O professor Marcelo Ferro também acompanhando a gente. Um abraço para o professor. Vou trazer aqui, foram 5, deixa eu ver quantas perguntas eu enviei lá para o promotor, para a assessoria de comunicação, né? E através da assessoria, o promotor respondeu a gente. São 6 perguntas aqui, né? Como o MP tem acompanhado as ações do município no enfrentamento da pandemia? A resposta aqui. Lembrando que é o promotor de justiça, Bruno Silva, que atua na 4ª Promotoria de Justiça aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Como o MP tem acompanhado as ações do município no enfrentamento da pandemia? O Ministério Público Estadual instaurou 4 procedimentos extrajudiciais sobre a situação do Covid-19. O principal, o procedimento administrativo, aí tem um número aqui imenso, o número 933.9.48003 de 2020, acompanha as políticas públicas de enfrentamento ao Covid-19 relacionadas à área de saúde no município, que resultou em amplo e constante diálogo entre o MP e a administração municipal. Temos outros procedimentos administrativos, o 933.964.185/2020, que trata de acompanhamento de alimentação escolar, quando a gente fala do kit merenda. Tem também o de número 933.9.64.250/2020, acerca do novo calendário escolar. E também o 933.9.65480/2020, sobre controle de contratações e transparência de informações relacionadas ao coronavírus. Todos os procedimentos estão em andamento e seguem em constante monitoramento por este órgão de execução. Segunda pergunta. Qual o posicionamento do MP em relação ao funcionamento do comércio em Luiz Eduardo Magalhães? Resposta do MP. O MP entende que essa situação fica sob a discricionariedade administrativa do gestor, sendo ele responsável por embasar suas decisões em dados técnicos oriundos especialmente de sua Secretaria de Saúde. Ressaltamos, no entanto, que o MP acompanha todas as decisões do poder público no intuito de verificar se estão compatíveis com os dados epidemiológicos e as previsões de cenário do Covid no município de Luiz Eduardo Magalhães. Terceira pergunta. Não seria o momento do município adotar medidas mais duras para conter o avanço do vírus, levando em consideração a capacidade hospitalar da região, o que a gente vem falando aqui há tempos, sobre o Hospital do Oeste ser referência, todos os casos mais graves terem que ser encaminhados para o Hospital do Oeste? A resposta do Ministério Público. A tutela da saúde é questão prioritária para o combate ao coronavírus e o MP estuda a melhor maneira de enfrentar a situação. Quarta pergunta. O boletim semanal elaborado pela Universidade Federal do Oeste tem apontado crescimento significativo dos casos na região. Luiz Eduardo Magalhães tem um 4º maior coeficiente de incidência, dado que apresenta a possibilidade de adoecimento da população. O MP tem acompanhado esses boletins? A resposta do MP. Sim, inclusive o MP sempre solicita às administrações municipais transparência e publicidade das informações sanitárias, tais como o número de leitos disponíveis de enfermaria e de UTI disponíveis nos municípios, número de casos de Covid-19 confirmados e suspeitos, quantitativo de testes realizados com os respectivos resultados, quantidade de amostras aguardando processamento e o número de óbitos. Lembrando mais uma vez, estamos trazendo a resposta do Ministério Público, do promotor Bruno Silva, que é da 4ª Promotoria de Justiça aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Enviamos as perguntas
para a assessoria de comunicação do Ministério Público e ele nos respondeu. A quinta pergunta, inclusive, falando ainda sobre o grupo de trabalho da UFOB, inclusive uma nota técnica conjunta da UFOB e FIBA e UNEB recomendou a adoção de medidas de prevenção pelos gestores. Como será a atuação do MP nas próximas semanas? Resposta do MP. A atuação do MP nessas próximas semanas se dará com constante diálogo com o poder público, visando otimizar os dados de transparência sobre a contaminação do Covid-19 no município, bem como o melhoramento de outras medidas de prevenção. Por exemplo, no último ofício enviado à Secretaria de Saúde Municipal, o MP solicitou a reavaliação do ponto de localização da barreira sanitária da BR-020. A gente falou sobre isso também, muita gente questionou esse ponto da barreira sanitária. Então, o MP solicitou a reavaliação do ponto de localização da barreira sanitária da BR-020, com o objetivo de torná-la mais efetiva. Além disso, na última reunião que ocorreu essa semana, aquela reunião que reuniu, obviamente, que reuniu o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, ele fala dessa última reunião que ocorreu essa semana, salientei aqui a resposta do promotor Bruno Silva, salientei sobre a problemática do balneário de Luiz Eduardo Magalhães, o que acarretou na prolação de novo decreto, fechando as atividades econômicas daquela localidade. A gente falou dessa alteração. Ou seja, a atuação ministerial prioriza o diálogo, sendo importante salientar que a Secretaria de Saúde coloca-se sempre à disposição para a construção de soluções consensuais. Resposta do Ministério Público de Luiz Eduardo Magalhães. Em Vitória da Conquista, sexta pergunta, em Vitória da Conquista, o MP recomendou o fechamento do comércio não essencial. Podemos ter uma ação semelhante no município, caso o gestor não tome uma atitude? Resposta do Ministério Público. O MP não adianta estratégias de enfrentamento, sob pena de enfraquecer a efetiva tutela e descortinar ações estratégicas. Ressaltamos que estamos acompanhando e avaliando as informações sobre o cenário de casos de Covid-19 no município e mantendo diálogo constante com a administração municipal. Essas foram as respostas do promotor Bruno Silva, que é da 4ª Promotoria de Justiça aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães, respostas aos nossos questionamentos da Moderna FM. Tem participação lá no Facebook. Poli Alves, boa tarde, sextou, dia de TBT de quarentena. Como é isso? No TBT na quinta-feira, Débora? Como é? Explica pra gente. Eu acho que é na quinta-feira. Pô, mas a gente tá de quarentena também, TBT todo dia, Todo dia agora, né? É verdade. A gente pode publicar todo dia as fotinhas lá e botar hashtag TBT. Temos também o Antônio Correia Júnior, que é o vice-presidente da Fundação Alzira da Silva Correia. Ele participou hoje no Hora 8 Notícias e a gente separou o áudio dele para trazer aqui para vocês o posicionamento da Fundação. O Antônio vai falar agora, a Débora vai dar o play para a gente. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geisa. Bom dia, querido ouvintes e internautas da Moderna FM. Como estamos hoje? Muito frio aí? Não, tá tranquilo. Hoje foi mais tranquilo mesmo, né? Hoje também. Aqui tá um dia mais ameno. Bem, Douglas, como a pauta tá corrida, né? Deixa eu começar, né? Por que você me convidou aqui, não foi? Vamos lá. Ou me autoconvidei, não foi? Foi parecido. Bem, Douglas, né? Diante, né, da pauta do jornalismo dessa semana, né? E vejo também, diante do desabafo que você, né, deu hoje, né? A Geisa, inclusive, fico até chateado, Geisa, tão, né, jovem, né, à frente do microfone, já manifestando, né, toda a decepção dela. Bem, vem aqui, em nome da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia, né, prestar minha solidariedade a vocês, jornalistas da rádio, diante dessas críticas que vocês têm sofrido, né, nesses últimos dias, diante do editorial que o jornalismo da Rádio Moderna FM tem adotado para cobrir a pandemia de Covid-19, Douglas. Bem, eu queria começar dizendo o seguinte: sempre deixo claro, né, como, né, membro, né, vice-presidente da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia, qual é a nossa missão enquanto fundação.
A fundação é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, que possui várias atribuições institucionais, né, todas voltadas à promoção da educação e cultura de Luiz Eduardo Magalhães e região. E dentre as suas missões, a principal missão dela é o quê? É manter uma rádio educativa em Luiz Eduardo Magalhães. Deixo claro isso, Douglas, porque como somos uma rádio educativa, eu acredito que o jornalismo da rádio educativa tem que servir de contraponto ao jornalismo de todos os outros veículos de comunicação de rádio que existem em Luiz Eduardo Magalhães. Afinal, né, não podemos ignorar o fato de que esses outros 3 veículos de comunicação, essas outras 3 rádios, são todas dominadas por grupos políticos com projetos de poder político em Luiz Eduardo Magalhães. A Moderna FM é o único veículo de comunicação independente nessa cidade. E o objetivo dela é promover educação e cultura para a população de Luiz Eduardo. Tendo isso em vista, Douglas, então, o editorial que adotamos, né, no jornalismo da Rádio Moderna FM foca em quê? Foca em fatos, em estatísticas, em opiniões científicas. Nós não damos espaço para esses achismos rasos que dominam, né, essas fake news e esses grupos de WhatsApp que tanto circulam por essa cidade. E eu entendo que esse tipo de editorial crítico, baseado em fatos e na ciência, incomoda quem ainda enxerga a Covid-19 como uma simples gripezinha ou a pandemia como um plano chinês para abalar a economia do mundo, né? Vivemos uma democracia, Douglas, Geisa, queridos ouvintes. E sendo uma democracia, né, devemos respeitar a pluralidade de opiniões. Coisa que estou vendo que nos últimos dias a imprensa, né, tem sofrido uma forte pressão do comércio local, frustrado com os resultados econômicos diante dessa pandemia. Como você bem disse no seu editorial, Douglas, né, estão buscando um motivo, né, para jogar pedra, né, no fracasso da atividade econômica que, desculpem, não vem da imprensa, ok? E esclarecido esse ponto, né, que nós vivemos uma democracia, né, eu posso dizer, Douglas, né, de peito aberto, que a Rádio Moderna FM é tão democrática que nós respeitamos a pluralidade de opiniões dentro do nosso jornalismo. Você tem uma opinião, Geisa tem outra, Bofim tem uma, Raquel tem outra, cada qual defende seu ponto de vista e respeitamos os pontos de vista do nosso jornalismo, como deve ser respeitado em qualquer veículo de comunicação que se presta a ser profissional, ok? Então eu aproveito esse espaço na rádio para dizer a respeito das medidas que a Prefeitura tem adotado em Luiz Eduardo Magalhães para combater a pandemia de Covid-19. Eu esclareço minha opinião pessoal, Douglas. Eu acho injustas as críticas que são feitas contra o prefeito municipal Osiel Oliveira, de que ele não adota medidas rigorosas o suficiente. Gerir a máquina pública, Douglas, não é fácil como imaginamos. Administrar a coisa pública envolve você administrar uma diversidade de opiniões e interesses que superam a opinião pessoal do prefeito. Ele é obrigado a compor vários interesses de todo o eleitorado, seja favorável a ele ou não. E o que acontece? Vou pontuar muito bem. Logo no começo da pandemia, lembro muito bem as críticas que foram dirigidas ao prefeito Osiel pelo rigor que ele adotou nas primeiras medidas de fechamento total da cidade. E foi justamente porque ele foi obrigado a ceder, né, a opinião, né, de terceiros, né, do comércio, de outros setores da sociedade civil, que ele passou a abrir, né, o comércio da cidade. Veja, Douglas, ele, né, foi obrigado a ceder essa pressão. E agora, diante do avanço da pandemia, ele está sendo obrigado de novo a tomar medidas mais duras. E na minha humilde opinião, eu acredito que essas medidas não estão sendo duras o suficientes. Agora estamos vivendo o auge da pandemia, Douglas. Vocês estão informando todo dia o aumento do número de casos, Luiz Eduardo. Nos últimos 2 dias estão aumentando a média de mais de 21 casos por dia.
Agora, nesse aumento da pandemia, o empresariado pregar, né, a total liberação, as pessoas poderem fazer o que quiser, isso não tem, né? Isso está em completo descompasso com a realidade. E, lembrando ontem do apelo do secretário de Segurança Pública, Douglas Sério, fiquei comovido ontem com as palavras do secretário Daniel. Ele chegando de novo, virado de uma outra madrugada, né, dando o próprio sangue, sacrificando a saúde dele, dos funcionários dele, para, né, tentar conter essas loucuras de gente fazendo churrasco, festa, né, em plena pandemia, né, vendo que não está bastando o que a prefeitura está fazendo, todas as medidas que está tomando. Eu, na minha opinião, acho que deveria endurecer mais. Nesse final de semana, deveria ser feito um plantão judiciário. Deveria, né, o juiz, o promotor da cidade, deveria trabalhar em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, né, para, no plantão, ordenar a prisão em flagrante de todas essas pessoas que estão cometendo crime sanitário, Douglas. O pessoal de Luiz Eduardo não está consciente o suficiente da gravidade da pandemia, por mais que o editorial de vocês tenha alertado todos a respeito da gravidade, né, informando fatos e dados científicos, Douglas. Então, volto ao começo do que venho aqui dizer, tá? Vocês têm pleno apoio da Fundação Cultural Silva Corrêa, né, para manter esse editorial crítico, independente, alheio a qualquer projeto político da cidade, e o único interesse é, né, cuidar da saúde da população de Luiz Eduardo Magalhães. E nessa missão, meus amigos, né, tenham muito boa sorte. Eu sei que ela é inglória, nós seremos ainda motivos de muitas críticas, mas não desanimem, porque, como sempre tenho falado para vocês, a história vai registrar o lugar de todos depois dessa pandemia, né? E nós teremos nossa consciência tranquila do papel que desempenhamos, né, nesse desastre que estamos vivendo. Bom dia, pessoal. Tá aí o Antônio Corrêa Júnior, vice-presidente da Fundação Cultural Alzira da Silva Corrêa, que tem a Rádio Moderna FM, né? E o Wilton Souza Vieira comentou aqui, esse cara é humorista, eu não entendi. Deixa eu ver. Ele comentou depois aqui, não tem espaço para colocar os infectados e para prender, kkk, esse cara é uma piada, né? Eu não entendi direito, se o Wilton puder comentar, para eu entender um pouquinho mais, fica à vontade, viu, Wilton? Eu realmente não entendi direito o comentário do Wilton. Muita gente está criticando o trabalho da imprensa, parecendo que a gente está contra o comércio. Não estamos contra o comércio. O que a gente defende, né, e anseia e pede que o gestor público tome uma providência mais dura, porque a gente tem acompanhado e essas ações não têm surtido efeito. A gente, a cada dia, está trazendo mais casos de coronavírus. Infelizmente, já tivemos 6 mortes aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Então, a situação é muito difícil em Luiz Eduardo Magalhães. E tem uma curiosidade aqui em Luiz Eduardo, porque só ficamos com o comércio fechado 4 dias. Se você for olhar para o Brasil inteiro, o comércio fechou no mínimo 15 dias, em alguma vez, em algum momento. No Paraná mesmo, eles estão adotando o fechamento em 15 dias, reabrem, avaliam o momento e fecham novamente ou mantêm aberto, a depender disso. Mas a gente precisa ver medidas mais duras em Luiz Eduardo Magalhães. Decreto em cima de decreto e os números de coronavírus só aumentam. Então, alguém precisa ceder. A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, precisam ter a sua renda, mas a gente também precisa preservar as vidas. Muita gente está morrendo e se todo mundo adoece ao mesmo tempo, não tem vaga de UTI, vocês estão vendo. Só tem o Hospital do Oeste e a CESAB já fechou as informações. Quanto menos informação a gente tem, pior o cenário. A gente sempre viu isso. Quanto mais eles escondem os dados, o cenário piora. Então, a gente só tem o Hospital do Oeste, não temos Hospital Municipal, a UCC está ali, mas não acolhe as pessoas que estão com agravamento. Então, a situação de Luiz Eduardo Magalhães é muito difícil. A gente tenta minimamente cumprir esse isolamento,
Mas a gente sabe, por exemplo, se a gente for pegar aqui nós da rádio, se uma pessoa ficar doente, todo mundo vai ficar doente, porque a gente tem muito contato. Apesar da gente ficar distante, utilizar máscara, usar o álcool gel, mas ninguém sabe onde está pegando esse vírus, porque já está, a transmissão comunitária já existe. Então, é arriscado em qualquer lugar. É muito difícil dizer que um lugar é seguro para você estar. E a gente não sabe quem vai pegar sintomas leves, quem vai ter agravamento. Muita gente nem sabe que tem hipertensão, que tem diabetes. Você sabe como está a sua saúde hoje? Muita gente não faz exame há 1, 2 anos. Então, vamos tomar cuidado, por favor, porque não tem leito mesmo, não tem leito, não tem nem profissionais, gente. Vocês estão vendo que não tem nem profissional. Todo mundo está abrindo aí seleção para médico especializado em tratamento intensivo. Não tem muitos especialistas. Pior no oeste da Bahia. Daqui a pouco os médicos estão doentes também. Enfermeiros doentes, técnicos doentes. Quem vai cuidar dessas novas pessoas? Quem vai cuidar de todo mundo? Então a gente tem que abrir o olho, porque a situação não está bonita. E o prefeito Osiel Oliveira, ele que vai ser responsabilizado. O ACM Neto falou o que lá em Salvador? Tinha gente protestando na frente do shopping para reabrir. Tinha gente protestando na cidade inteira. A ACM Neto falou o quê? Quando estiverem morrendo na frente da UPA, quem vai ser culpabilizado? O prefeito. O prefeito Osiel vai ser culpabilizado. E, gente, bora esquecer que a eleição está em novembro. Vamos pensar nas vidas. Eu estou vendo que muita gente está pensando em eleição. Ano eleitoral, vou perder voto aqui, vou perder apoio aqui, vou perder dinheiro aqui, mas não está olhando para as vidas. Se a gente for olhar minimamente os números, até quem tem dificuldade em fazer conta, eu mesmo, né? Sou uma dessas pessoas. Sou de humanas, usar essa desculpa. Mas até quem tem dificuldade para fazer conta já está vendo que a situação está muito difícil. Então a gente precisa. Vai fechar uma semana? Não sei. Vai fechar 15 dias? Também não sei. Não sou especialista em saúde, mas já trouxemos especialistas aqui. Então o prefeito precisa ouvir os especialistas. Os especialistas da UFOB, que estão trabalhando a semana inteira e divulgando esses dados gratuitamente para os gestores do Oeste. Os gestores do Oeste precisam tomar uma decisão. E precisam usar pulso firme, porque daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, a gente não sabe como é que estará a situação de Luiz Eduardo Magalhães e de todo o oeste da Bahia. O Wilton não quis comentar mais, eu fiquei sem entender realmente. O Danilo Novaes tem comentário? Débora, por favor, traz pra gente. Bem, a Raila Vieira comentou assim: tem emissora de rádio de Luiz Eduardo sendo feita de palanque político. Se vocês estão sendo criticados, é porque vocês estão fazendo alguma coisa. Estamos juntos. Obrigada aí para o nosso ouvinte. E também tem comentário do Danailton. Ele comentou: bom dia, Raquel. O poder público tem que dar o exemplo. Eles próprios fazem o decreto e eles mesmos descumprem. É um absurdo que a gente está vendo a semana inteira essas inaugurações. Vereador mesmo, o Deusdete, que faltou a sessão na Câmara e está indo para a inauguração. Gente, qualquer absurdo acontece em Luiz Eduardo Magalhães. Você começa a elencar assim, os absurdos que acontecem aqui, fica chocado. E é uma cidade com menos de 100 mil habitantes oficialmente, né? Acontece de tudo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. É uma coisa assim que eu fico chocada. Todo dia eu fico chocada, não sei porquê, mas eu fico chocada ainda, né? Ainda bem que eu tenho essa possibilidade de me chocar ainda. Porque quando a gente perde essa sensibilidade é porque o negócio tá muito feio mesmo. A Daniete Batista Nunes acompanhando a gente. Boa tarde. Boa tarde para você também, Daniete. Obrigada pela sua participação. Danilo Novaes, já falei aqui. Deixa eu ver. Gabi Carvalho comentou aqui. E os profissionais que têm que estar se disponibilizando estão se infectando, arriscando suas vidas para cuidar das nossas. Daqui a pouco não tem mais médicos, porque estarão todos isolados. Essa é a realidade, sim, porque a gente está pensando aqui. Capacidade hospitalar, 0. Depois a gente pensa o quê? Profissionais que podem atuar, né? A gente sabe que muitos médicos também estão no grupo de risco. Tem mais de 60 anos, tem alguma doença crônica. Quem vai atender essas pessoas quando tivermos o boom de doença? Porque muita gente vai ficar doente e não vai ter agravamento, mas outras pessoas terão agravamento. Precisarão do tubo, precisarão de cuidados intensivos. Eu tenho parentes que trabalham na área de saúde e a situação realmente é muito difícil. Difícil demais, falta profissionais também, viu? Então é bom a gente ficar atento a tudo. Olha só, olha eu falando aqui, acabei de receber a nota oficial da Prefeitura, mais 21 novos casos positivos para o coronavírus aqui no município. Deixa eu ver o total de casos.
331 casos. A gente está esperando chegar a quantos casos, a quantas mortes, quantas mais mortes teremos que ter em Luiz Eduardo Magalhães para alguma ação acontecer. Eu aqui não estou dando receita pronta, não. Não tenho receita pronta, não sei se é lockdown. Como eu falei antes, não sei se é uma semana. Também não sei se são 15 dias. Mas eu sei que a gente precisa tomar alguma medida e alguma medida dura para tentar frear. Porque não é conter. Não é conter porque o coronavírus, ele pega mesmo e acontece. A questão é conter, diminuir. Se a gente tiver uma semana com menos casos, já é uma grande conquista. Se a gente tem menos mortes em um período maior, também já é uma conquista. O isolamento social serve para isso, né? Para frear, diminuir esse contágio. 12h41, a gente vai agora para o breve apoio cultural. Na volta, mais informações. Bonfim conversou com o doutor Leonardo. Daqui a pouquinho a gente traz informações. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12h40. 92,1. Super Verão Nosso Lar. Climatizador Unvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12.000 BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Moderna FM. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online. Unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h42. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta. O Wilton Souza Vieira, ele comentou aqui, agora eu entendi o comentário dele. Ele falou assim: não tem espaço para colocar os infectados, mas tem espaço para aprender, né? Que no discurso o Antônio Correia Júnior defendeu a possibilidade de um plantão judicial de promotor e juiz para decretar prisão dessas pessoas que estão cometendo crimes sanitários. Mas eu acredito que essa prisão que o Antônio defendeu seja domiciliar. Eu acredito que seja isso, né? Porque eu acho que a cadeia... Porque, assim, não tem como manter isolamento social na cadeia, né? Isso é fato. Um amontoado do outro, que é o que a gente vê onde acontecer, né? Então, fica um pouco difícil de se essa prisão acontecer na cadeia, mas o Antônio está acompanhando a gente, ele pode responder melhor daqui a pouco. A Patrícia Oliveira Gomes está acompanhando a gente. Um abraço para ela. A mãe também está acompanhando a gente. Um abraço, beijo, mãe, saudade. Poli Alves, enquanto os gestores do município não tomarem medidas mais duras, o cenário continuará sendo assim, crescendo a cada dia. Porém, a consciência deveria vir da população,
pois ela é a maior prejudicada. É verdade, Poli, concordo com o Poli. A gente deveria ter essa consciência, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, a gente precisa de uma ação mais concreta do poder público. A Patrícia comentou aqui, fico vendo esses bares continuam abertos. Patrícia Oliveira Gomes, um abraço para você. Obrigada pela participação. O Antônio Correia Júnior, 4º dia seguido registrando mais de 20 contaminados. Não dou mais uma semana para o CC estar lotada. E ainda tem maníaco que defende o direito de sair de casa para se divertir. É difícil, viu? Tem outro comentário. Tem comentário, Débora, por favor? Tem. A Raila Vieira fez mais um comentário aqui. Ela disse, vamos fazer um abaixo-assinado pedindo o fechamento do comércio. Nós sabemos que essa conta quem paga somos nós e quem não tem dinheiro para pagar um tratamento particular, quem vai pagar? Quem sabe com a própria vida. Muito complicado, viu? A iniciativa é importante, agora teria que ser uma iniciativa online, né? Como fazer isso? Acho que tem possibilidade no Google Docs fazer isso, né, Débora? Acho que sim, fazer essa petição. Pois é, online. Fazer online. Porque aí mais pessoas podem participar e a gente não precisa ter que ir na casa da pessoa, ter aquele contato, né? E tudo mais. Antônio Correia falou, óbvio que me referi à prisão domiciliar. Tá aí, Wilton, a resposta para você. A prisão defendida por Antônio é a prisão domiciliar. Ele sugeriu esse plantão judicial com promotor e juiz no final de semana, porque no final de semana acontece... Deixa eu só trazer aqui, tem uma matéria falando dessa fiscalização, porque a gente sabe que o secretário, o secretário Daniel, né, ele tá aí trabalhando, coitado. A gente tá vendo que não tá fácil a coisa, né? Mas ele mesmo já confessou que não tem como dar conta da cidade toda. Falta consciência das pessoas, então a gente precisa de uma ação mais efetiva. Deixa eu achar aqui rapidinho. A matéria... Tá. Durante operações de fiscalização realizadas nos dias 5 e 30 de junho, representantes das secretarias de Administração e Finanças, Saúde, Segurança, Ordem Pública e Trânsito, além de integrantes das forças policiais e do Poder Judiciário, desenvolveram um trabalho de combate a aglomerações e fiscalização de normas de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes. O objetivo da Operação Covid é evitar a proliferação do novo coronavírus no município. Ao todo, 9 estabelecimentos já foram interditados, outros 4 notificados e um multado, pouco, né, Secretaria? Todos já tinham recebido a visita da fiscalização e foram alertados sobre a existência e a necessidade do cumprimento dos decretos. Eu acho que está demorando demais nesse diálogo, gente. Diálogo é importante. Mas as pessoas estão conscientes, sim, né? Tem que ser responsabilizadas logo. Eu penso assim. Outros 16 estabelecimentos receberam a primeira visita de caráter educativo para que se adequem às normas estabelecidas pelas medidas do poder. Eu não tenho nem paciência, desculpa, para ler isso aqui. Eu não tenho paciência, não. Depois a gente fala sobre isso. O Bonfim conversou, deixa eu só confirmar aqui que o Bonfim me corrigiu. Desculpa, Bonfim, eu falei doutor Leonardo, mas é o doutor Joaquim, perdão, doutor Joaquim. Bonfim conversou com ele e traz informações pra gente. Muito bem, vamos falar um pouco a respeito dos assuntos, né, da segurança pública aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Estou aqui com o doutor Joaquim Rodrigues, que é delegado da Polícia Civil, investiga casos de homicídio, também a delegacia de combate, né, investigação também ao tráfico de drogas aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Doutor Joaquim, chegamos, né, a passar do primeiro semestre desse ano de 2020. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito, então, dessa primeira metade do ano, os acontecimentos, né, e também os trabalhos da Polícia Civil. Bom dia, Bonfim, bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, nós, em 2020, comparando com 2019, nós tivemos um acréscimo, né, nos números de homicídio até então, mas consideramos que ainda estamos dentro de um patamar bastante tranquilo com relação a anos anteriores, né? Hoje nós contabilizamos 15 homicídios em Luiz Eduardo Magalhães, 2020, ao passo que em 2019 tínhamos 11 homicídios. Porém, ao final do ano, nós chegamos a um patamar de 29 do ano passado. Então hoje nós já passamos no meio do ano, considerando que esse ano
aumentou um pouco no primeiro semestre, esperamos que esse número reduza no segundo semestre, para a gente chegar, né, com esse mesmo número do ano passado ou menos, né? Nosso objetivo é que fosse menos ou que parasse por aí. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Nós temos trabalhado bastante na questão das elucidações, né? Então, todas as tentativas de homicídio que geralmente equipara o mesmo número de homicídio, só que as tentativas são os crimes mais fáceis de ser elucidados, exatamente porque aquela vítima que sofreu uma tentativa, ela sabe quem foi o autor. Então isso facilita o nosso trabalho. E a gente tem feito isso diretamente. A gente está concluindo inquérito policial de tentativa de homicídios, né, que não são contabilizadas nesse contexto aí dos CVLIs, porque o crime tem que ser consumado. Então, a gente computa quando o crime foi consumado, seja ele de homicídio, latrocínio, feminicídio, né? Então, são computados como crimes letais intencionais, então, e consumados, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho, o nosso índice de elucidação desses crimes é muito bom, nós temos um índice altíssimo, né? A nossa equipe que trabalha com a investigação tem um bom desempenho, né? E tem um bom conhecimento na área de investigação, então a gente sempre reúne, a gente corre atrás, eu também auxilio bastante nessa questão, né? Até mesmo pelo fato de ter sido investigador de polícia por muitos anos. Então a gente vem fazendo um trabalho e graças a Deus a gente vem tendo muito êxito nas elucidações desses crimes. Chegamos aí às vezes a 90% ou mais de 90% de elucidação. E quando se fala pelo volume de inquéritos que nós pegamos aqui, quando assumimos esse núcleo de investigação, a gente vem elucidando, às vezes, por exemplo, igual hoje, nós estamos com 15 homicídios, mas nós concluímos já mais de 15 inquéritos esse ano de homicídios, porque nós elucidamos de anos anteriores, crime de 10 anos atrás, de 5, de 3, de 2. Então é normal a gente concluir inquérito de anos anteriores. Então, o nosso índice de elucidação, na realidade, se falando em números, é bem mais do que 100%, né, com relação aos que ocorreram dentro do ano. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo. Temos aquele cuidado de ir no local imediatamente. Então, nossa equipe, quando nós recebemos, agora, por exemplo, eu recebi uma ligação falando de uma tentativa de homicídio ali na porta do Hotel Paranoá, né? E já mandei os policiais irem lá, ir na UPA para manter informação, ir no local para saber, porque se evoluir para homicídio, nós já temos um trabalho feito ali imediatamente. E isso o nosso êxito é graças a esse empenho que nós disponibilizamos, que nós dedicamos com esse trabalho de investigação. Por isso que nós temos esse êxito no total de elucidações. Muito bom, portanto, essa divulgação, né, esses números apresentados pela Polícia Civil aqui de Luiz Eduardo Magalhães, a ponto que a cidade vai crescendo, doutor Joaquim, aquela perspectiva, né, de que mais pessoas virão de fora, e sempre acontece isso todos os anos, aumentam também muitos casos de violência, infelizmente, né, mas a gente nota que nos últimos anos, né, vem uma decrescente, né, vem reduzindo muito os casos de homicídios aqui pelos trabalhos apresentados, e por isso que o senhor acabou de falar aí a respeito daquela investigação de imediato. Exatamente, né, Bonfim? Nós temos feito esse trabalho e a investigação, ela é silenciosa, nós não podemos estar divulgando, às vezes tem gente até que confunde, até mesmo da mídia, e acha que nós temos que publicar, que comentar todos os atos nossos na investigação, e isso é prejudicial para a investigação. Então, quando nós falamos em elucidação, nós falamos por alto, nós não podemos tecer comentário do que nós estamos fazendo, porque é sigiloso. Nós do outro lado tem ali um criminoso que está de ouvido ligado,
na mídia, para saber que passo que a polícia está dando. Então, isso nós jamais divulgamos. Nós trabalhamos, agora o resultado nós mostramos, porque direto nós temos aí mandados de prisões sendo expedidos pela Justiça, nós representamos outros tipos de medidas judiciais que a gente direto está pedindo para o Judiciário e somos atendidos, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Judiciário. Então, assim, às vezes o cara cometeu um crime, nós investigamos, pedimos prisão e às vezes a sociedade não sabe que nós fizemos isso. Só que nós temos um mandado de prisão e é normal, direto, está sendo cumprido mandado de prisão por homicídio, né? Aí por tentativa, e que é um trabalho assim que não foi divulgado. Às vezes, mataram aquele cara lá, a polícia não falou nada, não fiquei sabendo de nada. Não, nós investigamos, descobrimos a autoria, representamos por medidas judiciais e a justiça deu. E em determinado momento ele vai ser preso. Não adianta, os caras acham que matar aqui, ir embora para Irecê, ir embora para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, que ele está livre. Não, ele vai ser preso. A qualquer momento ele vai ser preso e vai vir pagar pelo crime que ele fez na justiça aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né, com essa dedicação, e enquanto estivermos aqui, vamos continuar fazendo a nossa parte de polícia judiciária. Agora, doutor Joaquim. Bonfim está conversando com o doutor Joaquim sobre a situação de LEM, né, da criminalidade aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Tem participação lá no Facebook. A Salete Silva comentou: era que fechar esses bares, porque é sempre cheio de gente. Aqui na rua de casa mesmo, todo dia os bares cheios de gente. Participação da nossa ouvinte, obrigada pela participação. Antônia Cardoso comentou: boa tarde, eu acho que só precisa de bom senso. Tá desse jeito, todo mundo comemorou São João, agora deu nisso. Olhem os bairros mais infectados. Obrigada pela participação também, Antônia Cardoso. Tem participação no WhatsApp, Débora? Dá para trazer? Tem sim, tem. Quem está participando com a gente aqui é o Joame. Ele faz o comentário. Boa tarde, Raquel e Débora. Os fiscais do município deveriam advertir todos os cidadãos que não estiverem utilizando máscara de proteção na rua da eficácia dessa medida, inclusive com multa, conforme Lei Estadual número 14.258/2020. É sabido que a máscara retém o contágio sintomático/sintomáticos em pessoas saudáveis, só assim para sensibilizar os cidadãos que não se importam com a segurança de todos. Muito obrigada. Obrigada para o Joame. Ele bem lembrado dessa lei estadual. Infelizmente, essa lei não previu essa multa, né? Previu a multa, mas de quanto? A gente não sabe até hoje quanto é essa multa. Mas deveria, sim, as pessoas precisam ser multadas. Eu acredito que sim, porque tem muito tempo da vigência. As pessoas estão sabendo como a situação está e, infelizmente, continuam aí sem utilizar máscara, que é o mínimo, né? O mínimo. Débora, vamos continuar então. Bonfim está conversando com o delegado Joaquim Rodrigues, trazendo informações para a gente. Observado nos registros dentro do estado e também em outros estados do Brasil, principalmente nesse momento da pandemia, os números têm aumentado, principalmente no caso de violência, né, contra a mulher, né, principalmente aquela violência ali dentro de casa. Dentro desses registros aí dos 15 casos, teve algum feminicídio? Nós tivemos 2 casos aqui de feminicídio, né? Inclusive um que foi um casal, por isso que levou o número esse ano, foi um casal onde o marido matou a mulher, que aí a gente foi tipificado como feminicídio, mas ele suicidou imediatamente. Então, assim, foi 2 crimes que conta nessa coisa, que foi um contexto assim, atípico. E tivemos também um outro crime de feminicídio, onde o companheiro da vítima, logo depois de matar com uma cacetada na cabeça, ele fugiu da casa, inclusive levando a motocicleta dela, e se acidentou logo em seguida aí no centro da cidade. Ficou uns dias no hospital, ele veio, prestou depoimento, né? Lógico que é o que a gente espera aqui de quem não quer pagar pelo que fez, é negar, né? A gente já está preparado para isso, mas também já concluí esse inquérito, inclusive pedindo a prisão preventiva desse elemento. Então são os casos aí, né, conforme o doutor acabou de registrar. Doutor Joaquim, como é que está a situação e os trabalhos da Polícia Civil diante dessa pandemia do coronavírus? Está atrapalhando muito o serviço de vocês?
Olha, infelizmente, a gente já teve alguns casos, né, aqui na delegacia, aqui no DISEP, de policiais contaminados, inclusive estão afastados, né? Outros até com suspeita também estão afastados. Agora, ainda não foi tomado nenhuma iniciativa, nenhuma decisão por parte, vamos dizer assim, da nossa coordenadoria ou até mesmo do nosso, do Dr. Leonardo, que é o que é o titular, trabalha com o maior número de pessoal. Eu acho que o ideal era ter uma restrição, porque aqui na delegacia é comum a delegacia está sempre cheia de pessoas, né, para um atendimento. E às vezes, Bonfim, é um atendimento que as pessoas procuram a delegacia, são coisas simples, coisa que poderia ter deixado mais para frente, coisas que às vezes, assim, é muito banal. Tem situação que às vezes a pessoa quer, inclusive, falar com o delegado. E eu, quando venho aqui, independente da situação, às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo, doutor, porque a minha vizinha disse que eu sou desocupado. Então, assim, eu quero processar essa vizinha, porque ela falou que eu sou desocupado. Aí dá até vontade de você dizer, olha, eu também acho que porque você largar os afazeres para vir nessa época, falar com o delegado para dizer que uma pessoa falou isso, é lógico, quando se encaixa num crime, numa situação, que seja ele de calúnia, injúria, difamação, a gente faz o registro da ocorrência e toma providência, né? Agora, eu acho assim que a sociedade também tem que conscientizar. Nós estamos diante de uma situação atípica no mundo, né? E a recomendação é para o isolamento social, aqueles que realmente podem ficar em casa, que fique, né? E que evite esse contato, essa aglomeração. Mas a delegacia até então tem feito um atendimento, não teve nenhuma restrição ainda. Vamos torcer para que isso não precise ter algum tipo de restrição, ou para chegar num ponto assim do número de pessoas infectadas com esse vírus, de ter que aí restringir por mal, né? O que nós achamos é assim, que se a sociedade tiver uma consciência, que evite um pouco procurar a delegacia por lá. Tem situação aqui que um elemento vem preso por tráfico de drogas, aí vem 10 pessoas da família e acampa aqui na porta da delegacia e fica o dia inteiro aqui. É lógico, é um lugar público, nós não podemos mandar embora, é um lugar público, mas há necessidade do parente ficar aqui. Se depois que foi preso, só um advogado que vai acompanhar, que vai ter essa... Para que? É criança, é idoso, você entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que conscientizar também e colaborar, né, com a situação que nós estamos vivendo. É pedir a Deus para que isso passe logo, né? Também que venha aí logo uma vacina, porque a gente está vendo aí a tendência aumentando os números a cada dia em todos os lugares, né? Então a gente pede a Deus para que saia logo essa vacina, né? E também aquelas pessoas que puderem colaborar, né, com esse distanciamento, que colabore, porque está colaborando, não é só com ele, está colaborando com o seu semelhante também, né? Verdade, viu, doutor? Muito verdade isso aí, porque realmente a população ela tem que fazer a parte dela, né? E as pessoas elas não vão ajudar se sair todo mundo de casa, passear nas ruas, ainda mais agora que todo mundo corre o risco de ser contaminado, porque a gente já tem aí a prova de que, né, já a infecção comunitária circulando aqui pelas ruas de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor, muito obrigado. Nós que agradecemos, a Polícia Civil estará sempre de portas abertas para receber as pessoas, para fazer o trabalho de polícia judiciária, né? Então a gente está sempre à disposição da sociedade. Muito obrigada, doutor Joaquim Rodrigues. Obrigada, Bonfim, também, que realizou a entrevista. Bonfim, que na próxima semana deve estar em home office, já aguardando ele para a gente finalizar aqui, chegando ao finalzinho do nosso Direto ao Assunto. Ao finalzinho não, a gente já passou do horário. Vou trazer só uma última informação aqui, né?
A secretária Rose Sertão, em entrevista a Bonfim, falou que 5 prédios alugados iriam ser entregues, prédios que estão sendo utilizados pela Secretaria de Educação do município. E aí ela respondeu quais são esses prédios que serão devolvidos. O prédio da Cecília Meirelles, onde funcionava, né? Serão devolvidos os prédios alugados onde se localizavam as escolas Cecília Meirelles, Jardim Paraíso, Colégio Ângelo Bosa, Zilda Arnes e Hermínio Carlos Brandão. São esses prédios que serão entregues. Aí eu perguntei qual a economia estimada, segundo a Secretaria de Educação, uma economia em torno de R$60 mil ao mês. E só para, como eu trouxe ontem aqui, né, aqueles 2 contratos de aluguel, total de 330 mil, esses aluguéis continuam, esse valor global, valor anual dos contratos, porque um é para o funcionamento da Escola Municipal Luci Ficanha, continua, como não vai ser entregue, né, não está na lista dos prédios alugados que serão entregues. Esse tem um valor mensal de R$10 mil, o aluguel, valor global de R$120 mil. A outra funciona o anexo da Escola Municipal José Cardoso de Lima, valor mensal R$17.500, valor global R$210 mil, aquele total de R$330 mil que eu trouxe ontem. Esses prédios continuam alugados. Bonfim? Oi, Bonfim, boa tarde. Muito bem, Raquel Santana, boa tarde. Para a gente finalizar aqui a nossa participação nessa edição do Jornal Direto ao Assunto, olha só, a cidade de Barreiras confirmando aí quase 400 casos da Covid-19, 390 até o último boletim, né? Aguardando, portanto, essas últimas 24 horas, logo mais, no início da noite, um novo boletim será divulgado pela Secretaria de Saúde. 390 casos positivos, também a informação da Secretaria de 260 já pessoas recuperadas da Covid-19. Infelizmente, tem aquele registro de 5 óbitos também lá na cidade de Barreiras. 123 casos em análises, aguardando, portanto, o resultado. Aí é que a gente volta novamente à questão desse boletim das últimas 24 horas, deverá informar aí novos casos positivos aí na cidade de Barreiras. 4.551 casos notificados, segundo os registros da Secretaria de Saúde lá de Barreiras. E comoção, viu, Raquel? Comoção total lá na cidade de Ibotirama, com a morte ali da paciente, foi infectada pela Covid-19, estava internada no hospital no HO, na cidade de Barreiras. Neivida Gabira Silva, que tinha 32 anos, estava internada no HO. Não resistiu aí às complicações aí da Covid-19, decretada pela Prefeitura de Ibotirama, luto oficial de 3 dias. Ela era assessora parlamentar na Câmara de Vereadores lá na cidade de Ibotirama e faleceu ontem pela manhã aí da Covid-19. Um detalhe, né, que essa vítima, né, essa paciente, ela tem uma irmã aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, inclusive é professora da rede municipal de ensino, né? Que situação triste aí para as famílias das pessoas que perdem seus entes queridos aí devido à Covid-19. Aqui, para me finalizar, olha só, o Congresso promulgou emenda e já adiou as eleições municipais para novembro. Agora é oficial, né? Câmara dos Deputados, essa promulgação, sessão do Congresso ocorrida ontem, né? Autoridades presentes presencialmente na parte de forma remota, foi promulgada, né? Já nesta quinta-feira, a emenda constitucional 107, adiando já as eleições municipais de outubro para o mês de novembro deste ano. Já vai acontecer, portanto, em novembro. Isso quer dizer o seguinte: será adiado do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, portanto, o primeiro turno aí. E o segundo turno para a cidade, que é o segundo turno, 29 de novembro, ou seja, 15 e 29 de novembro acontecerão as eleições municipais aí, onde serão escolhidos aí, através de voto, os vereadores e também os prefeitos, né, das cidades aí do Brasil, portanto, né, e os candidatos também terão aí, né, segundo o texto aprovado, 16 de setembro, os partidos devem escolher os candidatos por meio das convenções e até 26 de setembro serão aceitos os registros dos candidatos. São as datas, né, que o Tribunal Superior Eleitoral já coloca já à disposição aí, prefixando essas datas
né, para que aconteça, portanto, todo o pleito, né, de registros, a situação, então, das eleições neste ano de 2020. A gente finaliza, portanto, a nossa participação. A partir de segunda-feira estaremos trabalhando em home office, né, mas deixando você também sempre bem informado aqui no Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Raquel Santana. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço para você que estava ligado, acompanhando todas as informações nessa edição do Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde, Bonfim, né? Mais uma semana que a gente vai passar sem se ver. Tudo de bom. Olha, Bonfim tá ótimo, tá, gente? Só vai para home office mesmo, porque ele foi cobrir algumas inaugurações aí com muita gente, né? Tem secretários municipais com Covid-19, então todo cuidado realmente é pouco. Vou trazer uma última informação aqui, né? Porque a gente sempre fala das pessoas que têm casa, podem fazer aquele isolamento social, das que trabalham também, mas ainda podem cumprir algum tipo de distanciamento. Mas e as pessoas que moram nas ruas, que estão aí morando em galpões, em obras abandonadas, né? É o exemplo de uma obra aqui na JK, próximo à rádio, muita gente morando lá. E aí a gente questiona, né? Eu questiono, já questiono há um tempo isso, a situação das pessoas em situação de rua aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. Infelizmente, nem sempre a gente tem resposta em relação a isso. Eu quero mostrar para vocês uma chamada para audiência pública em 3 de março desse ano para um plano... Tá bonitinho aí, Débora? Foi, agora. Foi? É um plano aqui, Plano Municipal de Enfrentamento e Monitoramento da População de Rua de Luiz Eduardo Magalhães, POP Rua Além. Aí eu perguntei, né, a Ascom, temos dados quantas pessoas estão vivendo nas ruas hoje no município? Qual assistência esse plano existe? Porque as pessoas moram... Aqui é centro, todo mundo sabe que essas pessoas estão lá. Alguém da secretaria buscou essas pessoas para entender o motivo que levou essas pessoas à rua, deu algum tipo de assistência, porque as pessoas estão vivendo em insalubridade, né? Então, a gente pede, né, clama, pede, por favor, para que a secretaria procure essas pessoas e saiba e tente dar alguma assistência, porque essas pessoas não têm como cumprir isolamento social, não têm uma condição digna de vida. Então, minimamente um diálogo, ir até essas pessoas e saber por que essas pessoas estão aí e também trazer dados para a gente, porque o próprio plano diz que terão esses dados. Fica aí o nosso apelo, né, à Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, mais uma vez, agora em relação às pessoas em situação de rua. Débora, chegando ao final do nosso Direto ao Assunto, obrigada, boa tarde para você. Temos o resultado da enquete, né? Temos a enquete, já esquecendo. Deu 100%. A pergunta de hoje era: você acha suficiente o número de leitos na região oeste da Bahia? 100% das pessoas que participaram hoje votaram sim, né? Lembrando que o Direto ao Assunto tem o apoio da Superlojas Nosso Lar e Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. É isso, maravilha. Muito obrigada a todo mundo que participou com a gente. É sinal que as pessoas que estão acompanhando Direto ao Assunto estão conscientes da situação que a gente está vivendo aqui na região oeste da Bahia. Boa tarde, Débora, para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, nosso amigo Bonfim. E boa tarde para você que nos acompanhou hoje no Direto ao Assunto. Uma excelente tarde para todo mundo, um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira, mas amanhã tem o Resenha News. Agora, Débora Muniz, o Revista Moderna. Tchau, tchau. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!